Olá, fazendo esse vídeo para contar um pouco como foi o diagnóstico do meu filho sobre autismo, do TEA. Meu filho tem 3 anos, vai fazer 3 anos esse mês, e a gente descobriu o diagnóstico dele com 2 anos e meio. Mas por que a gente descobriu o diagnóstico tão cedo? Eu tenho 3 filhos. A minha filha mais velha, ela tem TDAH, inclusive faz uso de medicação. O meu filho do meio também, a gente tem uma desconfiança que ele tem a TEA ou TDAH. A gente ainda não tem um diagnóstico dele fechado. E eu acabei que estudava muito sobre o assunto de TEA, devido ao meu filho já ter essas suspeitas, né? E ele já fazer terapias na tentativa de diagnosticá-lo. Inclusive, esse mês eu vou levá-lo para o neuropediatra pela 2ª vez, para a gente poder ter o diagnóstico dele. Mas o Theozinho, ele nasceu em meio a um contexto bem complicado. Eu tive Covid na gestação, engravidei na pandemia. Logo quando começou o isolamento social, descobri minha gravidez. Com pouco tempo começou o isolamento social, então eu tive Covid com 12 semanas. E foi uma gravidez muito sofrida, assim, realmente eu acho que a criança, ela sente mesmo as consequências. Meu emocional estava muito abalado. Eu tive Covid com 12 semanas e foi bem pesado. E eu passei o restante da gravidez inteira com pânico, com ansiedade, queda de pressão. Então, meu filho nasceu e eu não conseguia, quando ele era bebê, eu não conseguia, não entendia ainda sobre o autismo, né, em bebês, mas quando eu fui estudar, depois que eu tive o diagnóstico, eu vi que desde bebê ele já tinha alguns sinais. Só que eu só vim perceber os sinais depois de 1 ano e meio, ele não falava. Deu 1 ano, ele não falava. Deu 1 ano e 6 meses, ele não falava. Muito agitado, uma criança muito agitada. Gostava muito de subir nas coisas. Andou com 9 meses, com 10 meses ele corria, ele subia em tudo. Ele gostava de derramar as coisas. Ele gostava de ir na despensa, derramar goma. E ele passava o corpo na goma, ele rolava na goma, na goma de tapioca. Derramava tudo. Ele gosta muito de tocar as coisas. E eu comecei a achar estranho a maneira dele brincar também. Ele brincava empilhando as coisas. Ele tacava a mão e derrubava, empilhava e derrubava. Depois eu comecei a perceber que ele enfileirava os brinquedos. Isso juntamente, né, com o atraso de fala, que ele não falava. Ele não parava quieto, ele não falava. Só mamã, papá. E não se comunicava de maneira efetiva, de pedir as coisas, não. Ele não pedia. Ele ia até o que ele queria, puxava a cadeira, arrastava as cadeiras para poder subir na cadeira e pegar um brinquedo ou pegar o que ele queria, mas ele não pedia. Não queria se comunicar para pedir as coisas. E eu comecei a perceber isso. E ele chorava muito, ele era muito irritado. Quando eu fui tirar a mama dele com 1 ano de idade, eu fui retirar a mama, né, devido a um problema de saúde que eu tive. E ele começou a ter as primeiras crises disruptivas, né? Só que eu não sabia que era crise, eu achei que era por conta que eu tinha tirado a mama, ele tinha se chateado, se revoltado. Ele me batia muito, ele é agressivo, quando ele tem crise ele fica muito agressivo, sabe? E aí ele me batia muito, era uma irritabilidade muito grande. E ele tinha uma loucura por coisas que giram, desde bebê. Ele queria ver a máquina de lavar girando. Então ele chorava, ele arrastava as cadeiras, subia na máquina para ver a máquina centrifugar a roupa. Desde bebê de braço, de 1 ano e pouco, ele queria ver esses objetos girando. Ele girava o mop, aquele mop de limpar o chão, ele ficava girando o mop. E tudo isso foi se juntando, né? Esse quebra-cabeça na minha mente.
Por isso que eu digo a importância de a gente, como mãe, estar atenta aos nossos filhos. Porque eu falava, eu comentei, né? Comentava com as pessoas, não, isso é besteira, isso é coisa da tua cabeça. Só que a gente que é mãe, a gente sabe o que é que o nosso filho tem, a gente que observa, a gente que está presente, porque é tão importante a gente observar os nossos filhos. E eu percebia que ele ficava girando. Ele gostava muito de girar em torno do tronco. E fazia assim com a cabeça desde muito pequeno. Ele tinha uns gestos de ficar balançando a cabeça, assim com a cabeça e mexendo os olhos, assim com um negócio estranho, tipo uma estereotipia, né, dele, de mexer os olhos. E aí, quando ele completou 2 anos, continuava com muito atraso de fala, não queria se comunicar, eu comecei a levar ele pra fono. E aí a fono, falei com a fono, ela perguntou o histórico, ela não desconfiou de terra, nem a fono desconfiou. Só eu, por enquanto, só eu desconfiava. Fiquei calada. E ele começou a fazer fono, ela disse que ele tinha um atraso motor de fala, importante, né? Ele tenta falar, mas a gente não entende o que ele fala. E ele começou a fazer a terapia com a fono, passou algum tempo e não melhorava muito. E quando foi um dia, teve o aniversário do meu filho do meio. E o meu filho, nesse dia, o Theo, ele começou a chorar, a se irritar, chorar e gritar, e gritar, e gritar. Ele gritou mais de 3 horas seguidas. Ele ia seu aniversário inteiro gritando. E nada acalmava ele, nada. Eu tenho uma prima que ela é terapeuta ocupacional. E ela estava no aniversário, inclusive ela é terapeuta do meu outro filho também, do Levi, né, que é o meu filho, que a gente também tem desconfiança. E ela me chamou e falou, Régila, ela mandou uma mensagem no outro dia e falou, Régila, eu queria avaliar o Theo, porque aquele comportamento não é um comportamento normal. Aí eu falei pra ela que naquele dia do aniversário, ele tinha ido dormir mais ou menos de madrugada e ele gritou até 1 da manhã. Ela falou, isso é uma crise disruptiva, uma crise sensorial por conta do barulho, da agitação de pessoas. Então ele começou a ter essas crises e ele já tinha tido isso antes. Ele já apresentava esse comportamento quando ele estava no meio de muita gente, multidão, de barulho. Só que eu achava que era normal. Então eu levei, nesse mesmo dia do aniversário, no outro dia de manhã, ele começou a tapar os ouvidos, fazer assim com as mãozinhas, por conta de barulho. Ele tinha pavor de barulho, ele tem pavor de barulho de construção. Outro sinal que eu percebi também, barulho, ele tem pavor de alguns tipos de barulho, não são todos. Tipo, barulho de construção, de furadeira, ele tem pânico. Barulho de que mais? De máquina de cortar cabelo. É horrível pra ele cortar o cabelo, é muito difícil. Às vezes ele tem até do liquidificador, depende, depende de como é que ele tá, né? Não é sempre que ele tem essa sensibilidade auditiva, não é a todos os barulhos, mas a alguns. Ele fica realmente desesperado com barulho de construção, ele corre, ele fica apavorado. Eu fui observando todos esses sinais, e aí eu levei ele para avaliação com a minha prima, ela avaliou ele, ela disse, Régila, ele não tem contato visual, ele tem pouco contato visual, ele tem dificuldade de imitar, era para ele imitar mais, ele tinha dificuldade na imitação, coisa que o autista tem, né? E a gente foi juntando o histórico do atraso de fala com esses outros sinais. O brincar dele era um brincar que não era funcional. Às vezes ele ficava pegando o carrinho e batendo nos carrinhos no outro, como se os carrinhos estivessem lutando. Ao invés de ele botar o carrinho para andar, né, como o carrinho anda, ele brincava de lutinha com os carrinhos. Eu achava que tudo isso era normal, essa questão do brincar dele, depois que eu soube que não era. Então, por isso que é tão importante a gente, como mãe, que desconfia, que já tem histórico familiar, que vê sinais do nosso filho, a gente não negligenciar os sinais. Então, a minha prima falou, Régila, leve ele no neuropediatra. Procure um bom neuropediatra e leve ele, porque quanto mais cedo a gente começar as intervenções, melhor será a evolução dele, vai ter uma vida normal.
E aí eu fiquei, sei lá, se eu levo, fiquei naquele negócio que a gente não quer, às vezes a gente não quer ver o óbvio. Então eu resolvi falar com meu esposo, ele, Regi, vamos levar para tirar a dúvida, pro desencargo de consciência. Porque eu tava acho que eu não sei o que era uma negação, eu não sei o que era que eu tinha. Não que eu tivesse preconceito, mas eu não queria ver, eu queria que fosse mentira, que não fosse verdade aquela situação. E eu levei na neuro, primeira consulta, uma neuropediatra maravilhosa. Levei na minha cidade, na cidade de Fortaleza, né, que eu moro no interior. E a gente fez uma consulta que demorou bastante, mais de 1 hora de consulta. Ela avaliou ele todinho. E aí ele fechou todos os critérios diagnósticos, né? Problema de... os critérios, né? Alguns que eu entendo. Dificuldade de interação social, comportamentos repetitivos, que são as estereotipias, porque nisso, 1 semana antes da gente levar para neuro, ele começou a andar de ponta de pé, ele começou a ter várias estereotipias, ranger os dentes, ficava rangendo os dentes com tanta força que eu tinha medo dele quebrar os dentes. De fazer assim, é uma estereotipia, de balançar a mão assim, quando tá feliz, andar de ponta de pé. Ele começou a ter a estereotipia, foi aí que caiu a ficha. Eu disse, não, 1 semana antes de eu levar ele pra neuro, começou realmente aquilo cair a ficha pra mim, não. Agora não tem mais como, realmente ele é TEA. Ele tem TEA. E quando eu cheguei lá, ele fechou todos os critérios. As professoras da creche que ele estuda não viram, falaram, Regi, eu não acho nada de anormal nele. Todo mundo falando, você tá inventando, você tá se precipitando, levando ele pra fono, ele é muito pequeno, toda criança tem o seu tempo, não sei o que, aquelas coisas que as pessoas falam. Mas eu, como mãe, eu fui atrás, eu corri atrás do diagnóstico do meu filho, eu corri atrás da intervenção precoce. E graças a Deus agora ele tá com 3 anos, já tá fazendo as terapias, fono, TO, psicólogo. E ele tá melhorando. Assim que eu descobri o diagnóstico, foi em junho desse ano, 2023. Em julho, ele teve uma infecção no cérebro por um vírus. E ele teve bem ruim, a infecção afetou o cerebelo dele, então ele perdeu o equilíbrio. E dele ter perdido o equilíbrio, ele teve muitas crises disruptivas. A gente ficou 14 dias internadas no hospital da criança, né? No Albert Sabin. E a gente sofreu muito lá. Foi aí que eu comecei a ver o quanto o autismo é doloroso. Foi aí que a minha ficha começou a cair de que é realmente ser mãe atípica. Ele teve muitas crises. Ele ficou muito agressivo. Foi muito difícil pra gente como pais ver ele naquele estado. Totalmente desregulado. Ele passou 1 mês desregulado. Batia muito na gente. Muito. A ponto que os médicos resolveram dar um remédio para acalmar, porque os médicos não aguentavam mais. De tanto que ele arrancava o acesso, de tanto que ele batia em mim, nos enfermeiros e nos médicos. Era horrível, horrível, horrível. Teve que ficar 2 pessoas com ele no hospital, porque uma pessoa não aguentava. Ele gritava tanto, tanto, tanto. Uma criança de 2 anos e meio sofrendo tanto. A gente sofreu de ver o nosso filho sofrendo. E doeu também, sabe, o preconceito das pessoas ali. Das pessoas olharem pra nós e nos julgar. Porque isso é falta de educação, isso é falta de ensino, ele é agressivo, ele bate em vocês porque é falta de ensino, porque vocês estão mimando demais, sabe? O que dói muito na gente como mãe atípica, né? Como a mãe tem um filho com TEA, são os julgamentos, as acusações. Mas eu vejo em tudo, sabe? Que a gente precisa realmente correr atrás do melhor para nossos filhos, independente da opinião dos outros. Correr atrás das terapias, correr atrás do tratamento do nosso filho adequado, dos nossos direitos, dos direitos dos nossos filhos. E fazer de tudo para que eles venham se desenvolver da melhor maneira possível. Não é fácil. Eu passo 3 horas pela manhã, ele faz 3 horas de terapia todo dia. Praticamente todos os dias.
E a gente tem que ficar numa sala de espera, esperando quando chega, né? Vem pra casa e todo aquele cuidado de não poder dar telas porque faz mal. É todo um cuidado, exige muita renúncia, mas a gente tem que se fortalecer no Senhor. Eu procuro muito me fortalecer no Senhor e declarar sobre a vida do meu filho que ele vai se desenvolver, que ele vai ser uma bênção e que a gente vai conseguir vencer todos os desafios, que todos os dias a gente tem que matar um leão. Agora, por último, ele tá com estereotipia de arrancar cabelo, gente. Ele fez um buraquinho aqui, de tanto que ele arrancou os cabelos, ele puxa. E aí a gente fica triste, sabe, quando a gente vê essas coisas. Dá uma tristeza de ver ele tão pequenininho, gente, e arrancando o cabelo. Eu disse, meu Deus, tira isso do meu filho. Mas a cada dia a gente se fortalece no Senhor. Lá naquele hospital, quando eu estava lá com meu filho, eu tomei uma grande lição para minha vida. Que lá tem muitas crianças com estágios, com doenças tão terríveis, crianças que não têm vida, têm sobrevida, crianças com câncer, crianças com doenças renais, doenças que realmente síndromes raras. Eu disse, Senhor, eu não vou reclamar, eu só quero te agradecer, eu só quero fazer o meu melhor pelo meu filho e confiar que o Senhor está cuidando. Então é isso que eu queria deixar pra gente como mãe. Não tente não se abater, eu sei que é difícil, mas a gente tem que se fortalecer e realmente se esforçar para cuidar dos nossos filhos, para amar os nossos filhos, para ensinar os nossos filhos, para observar os nossos filhos, porque nós somos as principais guardiãs deles, nós que podemos conhecer como é a vida deles, como é, o que eles estão precisando. Não espere pelas pessoas, não espere pelos professores, não espere por ninguém. Você como mãe que tem que observar o seu filho. Então é isso que eu queria deixar pra gente.